da internet 5G no Brasil. Vamos acompanhar ao vivo. Sabe o que é? Eu não... Essas são imagens do auditório da Anatel, em Brasília. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou neste momento e ele fará uma coletiva de imprensa. Ele vai detalhar o edital de licitação para a entrada da internet 5G no Brasil. Está acompanhado do presidente da Anatel e você acompanha ao vivo aqui pela TV Brasil os detalhes dessa entrevista coletiva. Bem-vindos à coletiva de imprensa que tratará do edital de licitação das faixas de frequência para operar a tecnologia 5G. Alguns avisos. Essa coletiva está sendo transmitida pelo canal da Anatel no YouTube e dessa forma pedimos que todas as perguntas sejam feitas utilizando o microfone que circulará no auditório. Faremos um rodízio entre perguntas dos jornalistas que estão aqui presencialmente e dos jornalistas que encaminharão suas perguntas de forma remota. Pedimos também que se identifiquem com o nome e veículo que representam e indiquem a fonte para responder aos questionamentos. Passo a palavra agora ao ministro Fábio Faria. Tá ligado aqui? Tá desligado. Oi? Tá ligado. Bom dia a todos. Cumprimentar, agradecer pela... Tá desligado, né? Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, agradecer pela recepção aqui na Anatel, primeira vez que eu vim aqui na Anatel. Cumprimentar o conselheiro Carlos Baigorre, relator do 5G na Anatel, a qual quero também cumprimentar o conselheiro Vicente Aquino, o conselheiro Emanuel e o conselheiro Moisés, que estão acompanhando remotamente. Cumprimentar o meu secretário executivo, Vitor Elísio, meu secretário de radiodifusão, Maximiliano, meu secretário de telecomunicações, José Afonso, e agradecer à Anatel por me ceder esses 3 grandes profissionais que me ajudam e me socorrem nas horas mais importantes, porque eles foram formados aqui na Anatel e não teve escola melhor para eles, para que eles possam estar nessa posição. Quero também cumprimentar o meu ex-secretário, que também me ajudou, de telecomunicações, Arthur Coimbra, né? Arthur Coimbra, e que foram 8 meses de muito trabalho e que a gente conseguiu chegar nesse dia de hoje. Agradecer a presença da imprensa, cumprimentar toda a imprensa, as setoriais que cobrem o setor de telecomunicações, tanto as que estão aqui presencialmente, como as que estão acompanhando a gente via internet. Esse é um dia muito importante para o país. A Anatel ontem terminou de apreciar todos os votos dos conselheiros para darmos início ao leilão de 5G, que agora vai para o TCU, Tribunal de Contas, e depois retornará aqui para a Anatel. Desde quando eu assumi o Ministério, em 18 de junho,
de 2020, eu disse que queria fazer o leilão de 5G no primeiro semestre desse ano. E, naquele momento, estávamos vivendo uma pandemia, como estamos até hoje, mas os serviços estavam praticamente todos paralisados, testes de campo, e ali a previsão inicial era dezembro do ano passado, e a gente estava praticamente com um ano perdido. Mas era um desafio muito grande realizar no primeiro semestre, mas devido à celeridade da Anatel, o Tribunal de Contas, que se antecipou, montou um GT do 5G também, para ir para a nossa viagem. A nossa missão do 5G, fez com que eles pudessem sanear todas as dúvidas que eles tinham em loco, com as empresas, e que eles prometeram para mim que iam reduzir o prazo de 150 dias para até 60 dias. Então, nós teremos condições de cumprir o prazo e fazer com que o Brasil possa realizar logo o seu leilão. Isso é um marco para o desenvolvimento do país, né? É o padrão tecnológico mais elevado para os serviços móveis. Eu falo muito, aprendi isso durante os 8 meses, principalmente na viagem, que o 4G ele foi feito para as pessoas. Ele veio com áudio, com vídeo, FaceTime, e foi um serviço que ajudou muito essa interação entre pessoas. O 5G ele vem para as empresas, ele vem para as indústrias. As indústrias vão dar um salto de qualidade jamais visto. Não é apenas só o aumento de 100 vezes a velocidade, é a conexão com toda a empresa, com toda a cadeia produtiva. Você vai conseguir eliminar desperdício, você vai conseguir fazer com que a sua empresa consiga, desde a sua produção até o ponto de venda, um exemplo falando sobre conectividade rural, você vai conectar praticamente toda a sua cadeia produtiva, toda a supply chain. Então, vai ser uma mudança muito significativa. E sem falar na transformação digital da economia, que serão mais de trilhões de reais que nós teremos nos próximos anos por causa do 5G. Eu queria parabenizar ao conselheiro Baigorre, que foi o relator, que trouxe seu voto, e depois todos os conselheiros que conseguiram chegar no consenso. Ontem o conselheiro Leonardo, presidente da Anatel, trouxe seu voto, finalizaram até, acho que terminou 9 horas da noite, e vocês conseguiram fazer a maior oferta de espectro da história da Anatel. Então, quero parabenizar a cada time aqui. Eu sei que os conselheiros contam com a equipe que dão sustentação para eles, e eu queria parabenizar, nesse dia de hoje, todos os técnicos da Anatel. Aonde eu vou, eu falo sobre a capacidade técnica que tem a Anatel. Então, parabéns a todos vocês que compõem aqui esse núcleo da Anatel. Fiquei muito satisfeito também do cronograma de implantação que vocês estabeleceram para o 5G standalone, que vocês colocaram dentro no escopo de ontem, dos votos de vocês, o dia de início e o tempo, o cronograma de implantação, que vai ser muito importante, presidente Leonardo, porque, óbvio que teremos uma solução híbrida, com 5G non standalone e o 5G standalone, até a total implementação no final do cronograma. Mas é de fundamental importância que a gente possa logo ter acesso ao 5G standalone. Eu pude acompanhar na viagem, depois eu vou falar um pouco sobre isso. É uma diferença muito grande. Só você vendo acontecer para você ter a noção exata do que isso pode ser capaz. A gente viu o driverless taxi, por exemplo. Um drone
levando pessoas, a gente não viu, mas já existe um drone levando pessoas funcionando remotamente, sem motorista. Então, levando até 4 pessoas. Então, nós teremos o IoT é transformador, né? A internet das coisas é algo que a gente via muito nos Jetsons, por exemplo, e logo mais nós estaremos vendo no nosso país. Então, quero parabenizar por essa iniciativa. Obviamente, quem manda é o livre mercado, as empresas vão aportando de acordo com o que a Anatel falou. Eu acho que a Anatel foi muito justa. Eu acho que esse mercado vai realmente consumir, de fato, o 5G e o 5G standalone, dependendo de cada empresa, né, de cada necessidade. Mas eu queria parabenizar por isso. Nós teremos já o 5G standalone funcionando a partir de julho do ano que vem. Então, isso será algo grandioso para o nosso país. Nós estamos tentando fazer um leilão 100% não arrecadatório, né? Isso aí vem no momento posterior, os técnicos da Anatel estão fazendo todas as contas. Eu tenho conversado também com as teles, para a gente chegar nos valores o mais aproximado possível, mas o interesse é que isso caiba dentro dos valores que serão fixados para as outorgas. Eu quero aqui destacar as principais, né? Primeiro, que é a rede segura, que vai ser fixa no Brasil e móvel no DF, que a gente vai realizar, vai entregar para o governo federal, que vai utilizar de uma rede segura nos próximos anos. Isso está sendo feito em vários países. Os Estados Unidos estão fazendo a rede segura, a Finlândia, e está sendo hoje, presidente Leonardo, está sendo muito comum e os países estão começando realmente a fazer os 2 boxes, como a gente fez aqui no Brasil. Um box seguro para a comunicação sensível e o outro, que é o box maior, para o privado. Então, a fibra ótica para Norte e Nordeste, né, o Norte conectado, que será muito importante, vamos atender 10 milhões de pessoas, levando internet. Cobertura das rodovias federais, que nós também colocamos no leilão. Levar a internet para todas as localidades acima de 600 pessoas, isso é de fundamental importância. A migração, ao invés da mitigação, para que a gente possa ter uma solução eterna e efetiva, se a gente pode realmente realizar um serviço que vai resolver de uma vez por todas, porque a gente colocar um filtro para mitigar, e eu acho que é importante, com o tempo, a gente vai conseguir limpar a faixa e vai ser mais um ativo da Anatel. Então, são pontos importantes. Eu até estou fazendo um estudo. No Ministério, a gente está fazendo, através do GESAC, levando internet para todas as escolas rurais. Já são mais de 10 mil escolas. E a gente estava conversando na sala do presidente que, com essa entrega de levar para as localidades acima de 600 habitantes, mais o programa nosso de internet Wi-Fi Brasil, nós iremos fazer um levantamento para saber quantas escolas ainda ficarão de fora, e a gente vai lançar um programa, se tiver algum recurso arrecadatório ou um programa do Ministério, para que a gente possa levar conectividade para 100% das escolas do Brasil. Então, era isso. Queria parabenizar vocês também pelo Wi-Fi 6, que nos coloca aí ao lado das grandes potências mundiais. Então, tudo isso só foi possível por causa do grande trabalho que foi feito aqui na Anatel. Então, o dia de hoje era para parabenizar todos os conselheiros, parabenizar a Anatel, que foi um dia que vai ficar marcado para a história do Brasil. Os próximos 10 anos irão colher frutos por causa do dia de ontem. Então, vocês estão de parabéns. Muito bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso ministro, Fábio Faria, nosso vice-ministro, Vitor Elísio, os conselheiros Carlos Baigorre, Vicente Aquino, servidores da agência aqui, toda a imprensa,
e aqueles que nos acompanham, o secretário Max também, aqui que eu vejo, doutora Estela, enfim, toda a equipe do ministro. Ministro, eu acho que esse momento também aqui é emblemático por vários fatores. Acho que a recriação do Ministério das Comunicações, por si só, foi um movimento, uma decisão que é reveladora da compreensão de que hoje a gente não consegue mais falar de inclusão social desassociada de inclusão digital. E é muito bom saber que nesse espaço de atribuições institucionais nós temos um ministro que tem conduzido a pasta preocupado justamente com medidas de promoção de inclusão digital, e essa pandemia tem sido reveladora o quanto é preciso fazer investimentos para que nós tenhamos infraestrutura e telecomunicações, por consequência tenhamos conectividade, por consequência tenhamos soluções digitais e inclusão digital. De fato, ontem foi um dia bastante acompanhado e, enfim, ocupado com o deslinde da discussão associada aos aspectos do próximo edital de outorga de direito de uso de radiofrequência. É importante entender, e o ministro muito bem colocou, que esse será o maior edital de outorga de direito de uso de radiofrequência da Anatel, porque a quantidade da história da Anatel, porque a quantidade de ativos que consta nesse edital é bastante significativa. Então, em breve síntese, nós temos 10 mais 10 MHz sendo ofertados na faixa de 700 MHz. Essa é uma faixa que ela é mais baixa, tem boas condições de cobertura, de propagação, e nessa faixa nós iremos demandar, exigir compromissos de investimentos relacionados, ministro, à cobertura de estradas, o que vai favorecer muito as condições de conectividade nesses meios que são os principais meios para escoamento da produção brasileira. Aliás, ministro, esse é um tema muito encarecido pelos caminhoneiros no Brasil, e nós entendemos que com isso é importante aumentar essa cobertura das estradas, e aqui cumprimento o Ministério que na portaria 924 colocou um rol de estradas prioritários, isso era fundamental. São 48 mil quilômetros. Além disso, nós temos a faixa de 2,3 GHz, um bloco de 90 MHz, onde nós também exigiremos dessa faixa, apesar de ser uma mid-band acima de 1 GHz, ela também tem boas condições de propagação. Aí nós exigiremos, em contrapartida, a cobertura de localidades, povoados, distritos não sede. O Brasil tem 5.570 municípios, porém, tem mais de 22 mil localidades, que são os povoados, né, que ficam perto, integram os municípios. E desses 22 mil, 14 mil localidades, povoados, não têm cobertura móvel celular. Então, o que nós queremos é utilizar também esse edital para alcançar essas 14 mil localidades, onde residem, ministro, 6 milhões de brasileiros. Com isso, nós entendemos que vamos dar uma grande contribuição para a expansão da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Temos ainda a faixa de 3,5 GHz, onde nós disponibilizamos 400 MHz. Essa, sim, é a principal porta de entrada do 5G no Brasil e no mundo, em função do ecossistema estabelecido nessa faixa. E o ministro muito bem disse que, se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos, né? Então, não se trata apenas de mais um G, mas de um guarda-chuva que potencializa e envolve várias outras tecnologias, né? Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da 3ª geração para a 4ª geração, mas o 5G tem outras facetas, notadamente aquelas que o ministro colocou com propriedade, que são relacionadas à internet das coisas, seja para aplicações massivas, o agrobusiness, por exemplo, que representa quase 1/4 do nosso PIB, seja para aplicações que o ministro destacou, mais industriais, que exigem o que a gente fala uma baixa latência, o tempo de resposta. Portanto, a transição para o 5G, que é uma tecnologia que ainda está na sua primeira infância, mas que vai continuar evoluindo, assim como foi o 4G, é um catalisador de novas tecnologias, como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade mista. E tudo isso
tem um condão de afetar vários segmentos da economia brasileira, sendo isso algo bastante transversal. Ministro, hoje em dia, por exemplo, às vezes, se pensar num tomógrafo em Coari, no norte do Brasil, e esse tomógrafo tem algum problema, você precisa de um técnico lá em São Paulo, sendo deslocado para dar manutenção nesse tomógrafo. Essas soluções com realidade aumentada e virtual permitem que o especialista de São Paulo, assistido por um óculos, por exemplo, atenda remotamente ou dê subsídios ao técnico não especializado lá em Coari. Então, e isso também é importante, que o ministro destacou a decisão da Anatel do Wi-Fi 6 ontem. Lembro que as faixas para o Wi-Fi no Brasil hoje são duas predominantemente, a faixa de 2,4 GHz e a faixa de 5,8 GHz. Ontem, nós, de uma maneira muito percursora no mundo, aprovamos 1.200 MHz na faixa de 6 GHz, definindo potências, densidade de uso, não entrarei aqui em aspectos mais técnicos, o que vai ser muito importante também nessa conjugação, ministro, com 5G, inclusive para fazer o offload, o escoamento do tráfego de dados nas redes que a gente chama não licenciadas, que são as redes de Wi-Fi. Então, o que com 5G nós estamos falando é de uma rede crescente, em termos de dispositivos. Aliás, ministro, eu acho que, no final da década de 90, o grande desafio em termos de expansão e desenvolvimento do setor de telecomunicações era conectar os domicílios. Esse foi o grande objeto da privatização ou da desestatização ocorrida no final dos anos 90. Depois a gente passou por um segundo ciclo, que foi conectar as pessoas. E agora nós estamos ingressando num terceiro ciclo de conectar as coisas, e isso tem um potencial de trazer muitos ganhos de produtividade para os diversos segmentos, inclusive o segmento industrial no Brasil, que já teve um peso muito mais evidente no PIB, algo em torno de 20%, pode voltar a ter uma expressão maior, uma vez que essas tecnologias têm um potencial de alterar aqui vantagens comparativas. Ministro, nós estamos também terminando agora com as condições de contornos definidas, e aqui eu faço questão de parabenizar o conselheiro Baigorre, que foi o relator deste processo, porque o fez de uma forma expedita, célere, compreendendo a importância que tem essa matéria para o desenvolvimento do setor de telecomunicações. Quero cumprimentar todo o conselho diretor, o conselheiro Moisés, aqui não presente, que também trouxe contribuições, o conselheiro Vicente Aquino, aqui presente, que foi o relator antes da consulta pública dessa temática, e cumprimentar também o conselheiro Emanuel, que trouxe importantes contribuições. A beleza do colegiado, ministro, é a diversidade de ideias, e poder debater isso e chegar na decisão colegiada. Eu acredito que ela sempre é a melhor e a mais ponderada. Os cálculos em relação à precificação da faixa, agora, com as condições de contorno, como eu falava, mais bem definidas, vão ser trabalhados. E aqui eu queria fazer um destaque, ministro, parabenizar os servidores da casa, primeiro, porque, mesmo com a pandemia, em condições mais adversas, nós tivemos todo um trabalho de fazer os testes de campo, fizemos no Rio de Janeiro, e eu explico para quem nos acompanha, essa que é a faixa de 3,5 GHz, principal porta de entrada do 5G no Brasil, nós estamos leiloando uma parte do espectro que vai de 3,3 até 3,7 GHz, portanto, 400 MHz. O Ministério colocou, responsável pela formulação de política pública, que, para que nós destinássemos essa faixa, nós não deveríamos nos descuidar da população carente no Brasil, que, todavia, recebe televisão aberta e gratuita, pelas parabólicas. E aí nós tínhamos que fazer uma decisão de como nós endereçaríamos essa questão, se via filtros, mitigação, ou via deslocamento da recepção desse sinal para uma outra banda, hoje é a banda C, que é a banda adjacente ao 5G. Então, como esses sistemas de parabólicas são muito rudimentares, do ponto de vista de engenharia, eles não são seletivos, eles não recebem o sinal apenas numa determinada faixa, qualquer sinal irradiado na banda adjacente poderia interferir. O 5G destrói, né? O 5G ou qualquer tecnologia móvel irradiada ali. Então, nós precisamos fazer um grande esforço, essa é uma particularidade do Brasil, para que essas famílias, parte dos recursos do leilão, seja destinado para garantir essa transição para outra banda e para que as famílias, sobretudo o cadastro único,
não sejam privadas do acesso à TV aberta e gratuita. Então, fizemos vários testes de campo, queria cumprimentar os servidores por esse hercúleo trabalho que foi feito, e também, ministro, na parte de precificação dos compromissos de abrangência. Pela primeira vez, eu vejo o presidente Abraão aqui, que também estava aqui como conselheiro substituto. Nós vamos fazer essa precificação numa linguagem muito mais moderna, que é a linguagem em Python. Pela primeira vez, talvez estamos sendo percussores na administração pública e, certamente, nós teremos todo o gosto de compartilhar essa experiência com outros órgãos da administração pública direta e indireta. Bom, e, por fim, também nós temos uma faixa que eu esqueci de mencionar, que é ondas milimétricas, que é a faixa de 26 GHz, ministro. Essa faixa tem uma cobertura restrita, mas ela pode ser utilizada para as aplicações que são conhecidas como FWA, Fixed Wireless Access, que é você poder ter uma banda larga na sua casa, muito parecida com a fibra, só que wireless, ministro. Ou seja, com uma banda larga de 300, 400 megabits por segundo. Então, é outro modelo que vai ser testado a partir da disponibilização dessa faixa. E por que é importante destacar a quantidade de espectro, ministro? Porque o 5G, para que ele possa entregar todo o seu potencial, ele precisa de fibra, ele precisa de densidade de antenas a serem instaladas, e ele precisa também, ministro, de muito espectro. Então, essa é a razão pela qual nós trabalhamos de forma muito árdua para disponibilizar a maior quantidade de ativos espectrais possíveis, sobretudo na faixa de 3,5 GHz. E, aliás, quero também agradecer aqui o secretário Vitor, o secretário Zé, porque nós temos feito um trabalho também com os municípios no sentido de sensibilizá-los, ministro, para que tenham legislações municipais menos restritivas à instalação de antenas, que seja esse processo mais célere, porque, ao não poder licenciar e instalar antena, isso acaba prejudicando a própria percepção de qualidade do serviço. Em relação aos cálculos preliminares, que, preciso aqui deixar bem claro, ainda passarão pelo crivo do Tribunal de Contas da União, que fará o escrutínio desses dados. Então, esse plano de negócios é algo bastante complexo. Primeiro, nós valoramos esses ativos espectrais sem quaisquer tipos de obrigações. Então, considerando esses ativos sem quaisquer tipos de obrigações, o custo de oportunidade deles, o valor deles, caso não tivessem obrigações em contrapartida, nós, em cálculos preliminares, estimamos em algo em torno de 33 a 35 bilhões de reais. O que demandaria, nesse estudo, nos próximos 20 anos, ministro, mais de 80 bilhões de investimentos que serão gerados nos próximos 20 anos a partir disso. Mas nós fazemos também o cálculo das demais obrigações. Então, existem, como eu disse, obrigações relacionadas ao investimento em estradas, que vão ser abatidas, porque o valor presente líquido é negativo. Nós vamos, então, falo, ministro, nós vamos ter, como o ministro colocou, obrigações de cobertura de estradas. Então, essas estradas, essas obrigações de cobertura de estradas vão demandar, pelo menos, nós estimamos, novamente, em cálculos preliminares, menos 2,6 bi, vão exigir uns 2 bilhões de capex para isso, de investimentos. Eu não estou com todos os números na cabeça, mas nós vamos exigir também compromissos de infraestrutura de backhaul. O que é isso? É aquela infraestrutura de transporte que chega até o município. Nós temos, ministro, aproximadamente 1.280 municípios no Brasil que não têm infraestrutura de fibra ótica chegando até a sede do município. E nós queremos utilizar parte, então, desses recursos para fazer com que esses municípios, que geralmente são municípios pequenos, e isso vai demandar algo na ordem de 2,5 bilhões de reais para serem descontados do valor do preço mínimo. Aí, além disso, do compromisso das estradas, do compromisso do backhaul, temos também ainda outro compromisso de abrangência, que é atender, como eu falei, as localidades, povoados, vilas, que têm, muitas vezes, até 14 mil localidades. Nós temos que saber também se vai caber tudo, mas a nossa ideia é maximizar essa quantidade de localidades a serem atendidas. E tem, além dessas obrigações, a migração, perfeito, ministro, bem colocado, tem a migração para a banda KU, para a distribuição desse kit, migração banda KU para a recepção do sinal de TV aberta. A gente está estimando, em cálculos novamente preliminares, em torno de 2,5. Esses cálculos, eu volto a dizer, eles serão escrutinados, passarão pelo crivo do Tribunal de Contas da União. Além disso, nós temos
os dois outros projetos que o Ministério colocou, que é a rede privativa, como o ministro já detalhou. O Ministério já nos encaminhou os dados relacionados ao projeto, inclusive a sua valoração. O ministro mencionando aqui que, no caso da rede privativa, um cap, né, um teto de 1 bi para essa rede privativa móvel, mais no Distrito Federal e fixa com outro no Brasil todo. Além disso, o ministro também passou a estimativa do Norte Conectado de 1,5 bilhão de reais. Isso é muito importante. Acho que esse compromisso com o Norte no Brasil é fundamental. Nós temos maiores condições de conectividade no Norte do Brasil, ministro. Pode falar? Posso só complementar esse assunto? Nós vimos agora, na pandemia, que o tamanho do nosso deserto digital. Nós temos hoje no Brasil em torno de 20% da população que não tem internet. Então, são 45 milhões de brasileiros, aproximadamente. Então, é um número muito maior do que vários países da Europa. Por isso que o presidente Bolsonaro, ele, no começo da pandemia, ele baixou um decreto tornando o serviço essencial o serviço de telecomunicações, que fez com que também a Anatel pudesse realizar todos os serviços de campo, né, os testes de campo. E nós observamos que o maior deserto digital que nós temos é na região norte, e depois na região nordeste. Então, é o nosso ponto de ataque. O Norte Conectado vai levar a internet para 10 milhões de pessoas. Então, se você olha para um Brasil que tem aproximadamente 45 milhões de pessoas sem internet, só esse projeto de 1,5 bi do Norte Conectado, a gente vai resolver quase 25% do tamanho do deserto digital que nós temos. Então, a importância desse projeto, eu queria agradecer também a Anatel por isso, e eu queria só destacar, porque o Norte Conectado será possível agora por causa do leilão do 5G. Então, é só isso. Obrigado, ministro. Aliás, logo que o ministro assumiu, uma das primeiras pautas que nós tivemos foi justamente refletir sobre recursos que poderiam ser utilizados para aprimorar a infraestrutura de conectividade no norte do país. E o desafio é grande. Como provimento de exemplo, ministro, entre Tefé e Tabatinga, nós temos 1.560 quilômetros. Então, nós temos tecnologias subfluvial, né? E em alguns trechos, a gente tem que fazer subfluvial, e não é só jogar a fibra, você tem que enterrar a fibra por causa do leito do rio. Outros trechos, você precisa de OPGW, outros trechos vão ser necessários rádios digitais de alta capacidade. Enfim, é um desafio muito grande, mas importante, não apenas para dinamizar a economia do Norte, mas também para, inclusive, questões de segurança, questões de preservação do meio ambiente. Então, a conectividade se mostra fundamental nesse aspecto também. Eu acabei me estendendo um pouco, ministro, mas eu não poderia deixar de dizer também que esse edital é uma oportunidade também que nós temos para que não só os grandes prestadores possam ter acesso a um espectro radioelétrico, mas também nós estamos dando oportunidades para os prestadores regionais. Aí, ministro, no Brasil, existem milhares de prestadores regionais que, somados, agregados, já seriam o mais importante prestador. Eu estou falando aqui de banda larga fixa, tá? E esses atores têm também, com toda razão, fazendo aí uma revolução digital no interior do país, nós temos ido ao encontro desses empreendedores, eles têm pleiteado o acesso ao espectro radioelétrico licenciado. Então, teremos blocos, ministro, para os chamados prestadores de pequeno porte, que atuam mais do ponto de vista regional. Esperamos, assim, ministro, conciliar também outro objetivo da administração e gestão do espectro, não só técnico, mas também promover competição. Competição traz para os consumidores melhores ganhos em termos de qualidade, melhores ganhos em termos de preço. Portanto, essa é uma outra faceta desse edital. Agora, nós vamos aqui enviar, como o ministro colocou, para o Tribunal de Contas todos esses estudos de precificação, fazendo sempre uma interação muito profícua com o tribunal, no sentido de garantir que o processo possa evoluir de forma satisfatória. Enfim, ministro, acho que é uma grande oportunidade para a população brasileira e espero que a gente consiga concretizar isso com a celeridade possível. Eu passo a palavra ao conselheiro Baigorre, caso ele queira também colocar algumas palavras. Alô, obrigado, bom dia a todos.
Presidente, obrigado por passar a palavra. Eu vou falar rapidamente, mas, antes de mais nada, gostaria aqui, na pessoa do ministro Fábio Faria, saudar toda a nação flamenguista pelo título de ontem, e, na pessoa do presidente Leonardo de Moraes, me entristecer pela situação do Vasco ontem também. Mas enfim, de fato, como o ministro colocou, e o ministro colocou e o presidente também, ontem foi um dia histórico. Nós conseguimos aprovar um edital de 5G que permite e permitirá a entrada de diversos novos operadores no mercado, tanto operadores em âmbito nacional quanto operadores em âmbito regional, e tendo o 5G no seu estado da arte, no padrão standalone, como o ministro Fábio Faria tão bem destacou. Foi uma vitória de todos os conselheiros da Anatel, todos, literalmente, se manifestaram ao longo do processo. O conselheiro Vicente foi o relator na proposta antes da consulta pública, o conselheiro Emanuel foi vistante, o conselheiro Moisés também. Eu fui sorteado como relator após a consulta pública, o presidente Leonardo também apresentou seu voto, então todos 5, em algum momento, temos nossas digitais naquele processo, então é uma vitória da Anatel, é uma vitória do Brasil. Ontem também tivemos a felicidade de aprovar a questão do Wi-Fi 6, destinação de 1.200 MHz na faixa dos 6 GHz, colocando o Brasil na vanguarda do uso dessa tecnologia e do uso desse espectro não licenciado. Eu acho que tudo que já foi colocado aqui pelo ministro Fábio Faria, pelo presidente Leonardo, vão no sentido de reforçar a importância da decisão de ontem, e fico muito satisfeito de estar aqui fazendo parte desse momento histórico, e aproveito para saudar toda a equipe técnica da Anatel, que, de fato, fizeram com que o nosso trabalho fosse muito mais fácil. Recentemente me perguntaram, numa entrevista, qual que foi o maior desafio do 5G, e eu falei que não teve grandes desafios, porque o trabalho já veio tão bem mastigado, digamos assim, da área técnica, pelo superintendente Abraão, que está aqui, superintendente Vinícius, o superintendente Alexandre Ataíde, fizeram um belíssimo trabalho nos autos, então foi bastante tranquilo, pelo menos da minha parte, endereçar a decisão. E fazendo com essa manifestação, saúdo a toda a área técnica da Anatel, do Ministério também, que tem nossos colegas exportados da Anatel para lá, Vitor Elísio, Zé Afonso e Max, e vários outros, né, que sentimos falta deles aqui. Mas, enfim, é isso. Obrigado a todos e estamos à disposição. Abramos, então, para perguntas. Daniel, você coordena? Sim, eu estou aqui, presidente. Vamos abrir primeiro para uma pergunta presencial. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente Leonardo. Bom dia, conselheiros. Samuel Possebon, da Teletime, falando aqui no canto. Tudo bem? Duas perguntas rápidas, uma para o ministro e a outra para o presidente Leonardo. Para o ministro, em relação à sua viagem ao exterior, conhecendo as principais fornecedoras, especialmente a sua visita à China e à Huawei. Qual foi a sua impressão em relação à questão da segurança desses equipamentos e se ainda existe alguma possibilidade de haver veto a equipamentos chineses nas redes comerciais? Não estou falando da privativa, estou falando das redes comerciais. E, presidente Leonardo, com relação ao seu detalhamento aqui do preço, o senhor disse que a estimativa inicial é entre 33 e 35 bi para o valor da faixa, e aí descontadas as obrigações. Na minha conta aqui das obrigações que o senhor listou, dá 10 bi. Então, a minha dúvida é se esses 20 bi que estão de diferença vão ser pagos pelas empresas ao governo. Responda logo. Obrigado, Samuel. Prazer vê-lo. Eu não falei todas as obrigações e todas, por exemplo, as localidades, o custo dessas 14 mil localidades, ainda nós estamos, mais de uma dezena de bilhões de reais, então, em torno de 13. Então, nós temos aí, como eu disse, nós estamos refinando esses dados, mas, digamos que a maior parte vai ser destinada para compromisso de investimento. Queria aqui fazer até uma justa, viu, ministro, disclaimer aqui, que nas nossas conversas também com o ministro Guedes, em outros momentos na história, sempre havia uma pressão por arrecadação.
mas o ministro também Guedes sempre compreendeu a importância de que nós destinássemos esses recursos para mais compromisso de investimento e que não tivéssemos uma abordagem meramente arrecadatória. Então, nós vamos, por óbvio, Samuel, aprimorar esses dados, mas eu não dei aqui ainda todos, até porque eu não tenho todos também de cabeça. Abraão tenho, mas eu peço que você não coloque ele numa situação delicada. Samuel, prazer falar com você, parabéns pelo seu trabalho. Então, nós estivemos na Suécia, né? Visitamos a Ericsson, depois fomos para a Finlândia visitar a Nokia. Eu vou aproveitar e fazer um disclaimer também da viagem, que eu sabia que ia ser, deixei para as perguntas. Quando estávamos lá na Finlândia, um piloto testou positivo para o Covid, mas ele não estava com o Covid porque ele tinha tido Covid em dezembro, recentemente, então o PCR dele ainda estava naquele limite de 1.3, ele saiu daqui com 1.2, alguma coisa, e o teste dele da Finlândia saiu acima. Então, a Coreia do Sul disse que nós não poderíamos ir para fazermos o teste no aeroporto, como estávamos fazendo em todas as cidades, e iríamos para o centro de triagem. Se qualquer um tivesse positivo, os 14 membros, né, os 12 membros, teriam que ficar isolados por 14 dias. Então, iríamos comprometer toda a viagem. Então, o piloto foi trocado, ficamos mais um dia na Finlândia, ligamos para o Japão, explicamos a situação, tanto é que ele não estava com Covid, que a Finlândia autorizou a volta dele, não precisou ficar isolado, então apenas ele ainda estava com PCR alto, mas não estava com Covid. Finalizamos, fomos no Japão, visitamos a NEC, a Fujitsu, e depois fomos na China visitar a Huawei. Então, eu queria deixar algo bem claro aqui, porque, ao longo da viagem, eu vi muitas matérias que a gente teria ido vender o 5G para a China em troca de vacina. Então, assim, isso nos deixou muito aborrecidos, porque, primeiro, nós saímos aqui com o modelo acertado, né, o modelo dos 2 boxes, que um era o privativo, que dentro do privativo nós temos uma exigência de acordo com o mercado brasileiro, de acordo com o mercado acionário brasileiro, e assim, isso já está precificado. Alguns países também estão utilizando a mesma coisa. Nós temos que preservar as nossas informações sensíveis e também tirar qualquer que seja algo que esteja na imaginação das pessoas, achar que podem estar espionando o governo brasileiro. Então, qualquer país que seja, não só um país. Então, a gente resolveu realmente limpar toda a comunicação segura, que hoje todos os entes do governo, todo o governo que utiliza qualquer celular, ele não sabe se o equipamento é da Huawei, nem da Ericsson, nem da Nokia, nem da Samsung. Então, todos nós hoje podemos estar utilizando qualquer equipamento que venha dessas empresas. A partir da rede segura, não. Nós teremos a certeza de que, delimitado o tamanho, né, do box, da rede privativa, nós teremos uma única empresa fornecendo os equipamentos. E as empresas, elas não participam do leilão. A gente nem tinha como chegar lá na viagem para oferecer para alguma empresa um espaço no leilão. Quem participa do leilão, quem bida, são as teles, são as empresas de telecomunicação. As empresas de telecomunicação que compram os equipamentos. Então, a gente não negocia, o governo federal ele não trata com nenhuma empresa, com nenhum país, sobre a participação do leilão. Então, eu queria deixar isso bem claro, não quis responder, até porque eu achei tão absurdo essas notícias, porque eu pedi vacina na Suécia, com o Marcus Wallenberg, que é o CEO da Ericsson, e é acionista da AstraZeneca. Ninguém deu uma linha.
Na Finlândia também eu já postei que eles colocaram à disposição do Brasil, que eles estão com 2 frentes, uma a vacina já na 3ª fase e cães farejadores que detectam o coronavírus com mais precisão do que os testes. Ninguém também falou. E eu também, consequentemente, pedi na China, que eles estão mandando insumos para a gente. Então, aonde a gente foi, a nossa missão pediu vacina, porque é uma necessidade do país. Em nenhum momento estava na mesa vacina versus 5G. O 5G é muito maior do que qualquer coisa que qualquer um possa imaginar. Então, deixando bem claro, o general Correia Filho, que trabalhou na Cybersecurity do Exército e que foi para fazer todas essas checagens em relação à cibersegurança, ele voltou totalmente convencido de que as empresas atendem os critérios internacionais de segurança. Ele já deu esse feedback, mas a gente, cada dia que passa, a gente vai evoluindo, né? Então, a gente vai tendo várias tecnologias que irão surgindo. Por exemplo, na Finlândia, a gente viu o 6G funcionando. Foi algo impressionante. O 6G já vai ser tato, olfato, sensações. Então, é algo que está muito lá na frente. Daqui a pouco nós teremos holograma, sei lá, no 7, no 8G, sei lá quando. Então, assim, vamos step by step, mas eu acho que não tem nenhum porquê já que a gente está falando da comunicação sensível, que é a comunicação de governo. Se essa comunicação de governo ela está segura, o restante da população, o privado, ele vai poder optar em relação ao que ele queira. Então, mas isso, mais uma vez falando, depois de tudo, vai para a mesa do presidente da República, que vai dar a palavra final, mas que toda a nossa portaria, tudo que foi feito, foi conversado e alinhado com os ministérios e com o presidente da República. Bom dia, Lívia, da TV Record. Bom dia, ministro, presidente e conselheiros. Quais as previsões que vocês trabalham nesses momentos, tanto para licitação quanto para o início do serviço? Quais as primeiras cidades que devem receber, primeiras regiões? Qual o prazo total do 5G chegar no Brasil? Como é que estão essas previsões todas para vocês? Obrigada. Opa, obrigado pela pergunta. Bom, a previsão com que trabalhamos, tanto aqui na Anatel quanto no governo, é de termos o edital lançado até o final do 1º semestre e ter a sessão de lances o mais rápido possível. Então, a nossa expectativa é que final de junho, começo de julho, já tenhamos o edital lançado e a sessão realizada, e as empresas, a partir daí, têm um cronograma de compromissos de cobertura estabelecidos no edital aprovado ontem, e a primeira meta é de levar 5G no padrão standalone para as capitais, para todas as 27 capitais, até 30 de julho de 2022. Então, em 30 de julho de 2022, todas as capitais já deverão contar com 5G na sua forma mais avançada, que é o standalone. Eu queria complementar que nós estamos conversando com as operadoras para que nós tenhamos 20 pontos que a gente possa escolher já e aplicar o 5G standalone. Isso, a minha ideia é falar com a ministra Tereza, eu já falei com ela ontem, escolher 2 pontos, o ministro Tarcísio, alguns ministros que irão escolher alguns pontos, eu vou levar também as nossas reivindicações, e a gente tem feito esse diálogo de modo informal, tanto que as empresas fornecedoras e as teles têm esse interesse em que a gente possa, não em grande escala, mas, por exemplo, a Universidade do ITA, a gente possa levar o 5G standalone funcionando para que a gente possa ver a aplicabilidade. Então, isso está sendo conversado, não está aqui nas recomendações do leilão, mas isso está em alinhamento e andamento.
Presidente, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando de forma remota, Roberta Prescó, do Convergência Digital. Para o presidente ou para o conselheiro Baigorre, qual a expectativa sobre a participação de pequenos provedores no leilão? Vou responder, o conselheiro Baigorre me complementa. A expectativa é positiva. Evidentemente, como eu disse, o que a Anatel fez, ministro, nos últimos anos, foi suprimir toda a carga regulatória aplicada a esses chamados prestadores de pequeno porte, que, na regulamentação, são definidos como prestadores que têm menos de 5% do market share nacional. Alguns desses prestadores têm se destacado e têm revelado e sinalizado interesse em participar de blocos regionais. Se todos os blocos regionais serão arrematados, isso não sei, mas eu certamente acredito que participarão interessados nesses blocos regionais, na linha desses prestadores definidos como PPPs. Conselheiro Baigorre. Bom dia, aqui Débora Bergamasco, do SBT, parabéns pelo trabalho. Eu queria que os senhores falassem para os leigos, né? A pessoa está assistindo televisão e fala, bom, nossa, mudou a tecnologia 5G, e aí, eu vou ter que trocar meu aparelho, o que vai acontecer? Desculpe, eu perdi o nome. Débora. Débora, obrigado pela pergunta. De fato, os handsets, tem alguns que operam em 2 padrões no 5G, o non-standalone, o outro standalone. Mas o ecossistema de equipamentos standalone ele está se desenvolvendo, evidentemente, até as metas estabelecidas se desenvolverá ainda mais, e a gente espera que isso venha a diminuir os custos. Para que o usuário consiga usufruir da rede 5G, se o seu equipamento atualmente não fala com essa rede, ele vai precisar de um novo equipamento. Mas, para as demais funcionalidades das redes existentes, não. Conselheiro Baigorre. Obrigado, presidente. Tendendo a ser mais leigo ainda. O seu aparelho que você tem hoje vai continuar funcionando. Não precisa trocar, não precisa jogar fora. Quando o 5G chegar, se você quiser comprar um aparelho que funcione com o 5G, aí você vai ter que procurar um que funcione, um iPad, um celular, enfim. Mais os aparelhos que hoje funcionam no 4G, no 3G, até no 2G, quem tiver um Nokia 3311 que ainda funcione, pode continuar usando. As redes, elas vêm se desenvolvendo e se sobrepondo às existentes. Então, não é porque o 5G chegou que o 4G vai ser desligado, ou o 3G ou 2G. Então, assim, o cidadão pode ficar tranquilo que o celular dele vai continuar funcionando normalmente. Os senhores falaram também em parabólica, né? Isso muda para a pessoa que tem uma parabólica em casa? Sim, faz parte do projeto, né, e está previsto no edital, uma troca das famílias que fazem parte do cadastro único dos programas sociais do governo federal, a troca das suas parabólicas por sistemas, por aquelas anteninhas menores de TV por assinatura. A antena da Sky, da Claro, aquelas menorzinhas. Então, vai ter que trocar aquela antena zona parabólica e colocar uma antenazinha pequena. E aí esse processo de troca vai ser feito, comunicado, aí vai ter uma entidade. Então, assim, vai ter um processo muito similar como foi na troca do sistema da TV analógica para digital, que essas famílias recebiam um kit, né, que era um set-top box com uma antena e tal, e agora eles vão receber uma antenazinha e vai ser feita essa troca, porque a parabólica vai parar de funcionar uma vez que o sinal do 5G for ativado. Não, é tudo gratuito, é parte do programa, e aí vai ter todo um processo de comunicação, de informação, isso é gratuito, porque não está no microfone, e aí as pessoas vão ter que se deslocar até os centros de distribuição, apresentar toda a documentação necessária, no cronograma que vai ser estabelecido, e aí o equipamento vai ser instalado na casa da pessoa. Isso é uma parte da decisão ontem também, que a instalação vai ser feita, não é o cidadão, o membro da família que vai ter que pegar o equipamento, subir na bicicleta, ir para casa e instalar lá. Vai ser instalado na sua casa a nova antenazinha menor e a parabólica vai parar de funcionar. Nós estamos aqui com muitas perguntas que chegou de forma remota para a gente. A gente vai responder ainda mais 2 perguntas, por uma questão de agenda aqui do ministro. Estou com uma pergunta aqui do Júlio Viziac, da Folha de São Paulo. Ele tem dúvidas sobre como vai ser feita a construção da rede privativa.
se ela será feita com uma entidade ou não. Como essa obrigação será implementada na prática? Nós queremos... Oi, Júlio. Bom dia. Nós queremos fazer a rede privativa via entidade, até porque não queremos que isso venha para o nosso ministério. Em razão, nós teremos que abrir licitação e que esse orçamento praticamente é o orçamento do Ministério. Então, tem muito mais expertise e a gente consegue fazer de forma mais rápida. O que a gente vai fazer é dar todas as especificações, né, as exigências que nós queremos e a entidade fará. Obrigado. Mais uma pergunta presencial. Oi, bom dia, Ludmila, do Poder 360. Queria perguntar para o ministro se já foi avaliada a necessidade de alterar o decreto de 2018 para permitir que as empresas privadas possam operar a rede privativa do governo. E sim, está em curso isso. Tem alguma previsão de prazo, de quando isso vai ser? Na hora adequada, até porque vai para o TCU, ainda volta, mas durante esse período nós estamos analisando já para fazer um novo decreto. Mais uma pergunta? Vamos mais uma aqui presencial e eu tenho mais uma aqui também do remoto. Oi, bom dia. Letícia Casado, New York Times. A gente queria saber quais são as avaliações dos senhores em relação aos avisos dos americanos, aos diversos avisos que os americanos fizeram sobre a Huawei e os riscos de espionagem. E também a gente queria saber quantas companhias estão na mesa, se a Huawei está nesse momento na mesa. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que... Só um segundo que é urgente. Eu já lhe ligo. Estou terminando a coletiva, presidente. Eu já ligo, tá? Tá, eu ligo urgente. Valeu. Oi, Letícia, tudo bem? Então, em primeiro lugar, como eu já falei, as redes, quem vai entrar, quem vai bidar no leilão são as empresas de telecomunicação. Não são, é a Claro, é a TIM, é a Vivo. E no momento posterior é que elas vão comprar os equipamentos, né? Isso é o livre mercado entre as empresas de telecomunicações com os fornecedores. A gente estabeleceu critérios para a rede segura, né? Então, assim, como eu falei, qual era o tema sensível, não só dito pelos americanos ou por todos os países. Isso está acontecendo em vários países, né? Por exemplo, nós tivemos o banimento da Huawei na Nova Zelândia, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Praticamente, eles estabeleceram um prazo para que eles troquem os equipamentos. As empresas de telecomunicações entraram lá com um pedido de reembolso na Justiça, a Justiça não cedeu. Isso nós tentamos entender o que estava acontecendo, não foi um banimento geral, isso realmente não ocorreu, a gente já tem esse feedback, que a gente foi praticamente parecido com o box que a gente fez aqui, e que a União Europeia está querendo favorecer, né, recomendar as empresas europeias, a Finlândia, né, que tem a Nokia, e a Ericsson, que tem a Suécia da Ericsson. Então, nós temos hoje, os Estados Unidos, eles não têm uma empresa de 5G, né, eles forte, competitiva. Nós temos hoje praticamente 5 grandes players, que é Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei e a NEC, que tem um market share menor, né? Assim, não dá para a gente saber, Letícia, se as empresas plugarem os backdoor nos equipamentos, seja ela de qualquer país que seja, que a gente consiga evitar. Isso acho que foge de qualquer critério de cibersegurança que possa analisar isso, porque a tecnologia está avançando muito. Então, a nossa preocupação foi eliminar qualquer risco dentro da rede segura,
Então, esse foi o nosso critério utilizado, que eu acho que é o critério mais justo, entendeu? Porque o resto a gente tem que deixar para o livre mercado, porque o Brasil, o governo Bolsonaro é um governo liberal. É um governo que deixa o próprio mercado se resolver. Então, não seria justo, vendo o lado liberal, o lado do governo, né, comandado pelo ministro Paulo Guedes, que a gente pudesse fazer uma interferência em todo o país, né, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados nós temos. Então, assim, nós focamos na rede segura, na rede privativa, e ali, sim, terão os critérios e terão todas as especificações que nós colocamos. Presidente, mais uma pergunta aqui remota. Alessandro Saturno, da Record. Ele tem dúvidas de como serão as próximas fases do certame. Pediu para explicar um pouco e falar como será feita a análise do TCU. Bom, a análise do TCU, o espectro radioelétrico é um bem público no direito. Então, ao licitarmos, ao fazermos a licitação da outorga do direito de uso de um bem público, por óbvio, o Tribunal de Contas da União analisará as condições de precificação desse bem público, bem como todas as obrigações exigidas em contrapartida. Algumas delas nós falamos aqui. Há uma interação muito grande entre as áreas técnicas de ambos, do TCU e da Anatel, e no sentido de que esse processo possa caminhar com maior celeridade, uma vez que essas interações quanto aos compromissos de abrangência já começaram anteriormente. Eu queria só mais uma pergunta que eu vou precisar me ausentar, por favor. Mais uma presencial? Se não for para mim, se for para o presidente ou para os conselheiros, eu só agradecer para... Pode ser para o Leonardo mesmo, ministro. Tá, então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Anatel mais uma vez, cumprimentar todo o seu quadro de funcionários e parabenizar por ontem, conselheiro relator Baigorre e demais conselheiros, presidente Leonardo. Obrigado à presença da imprensa e que a gente possa realizar realmente esse leilão com excelência. Obrigado a todos que nos acompanharam de forma presencial e remota. Essa entrevista está encerrada. Você acompanhou aqui pela TV Brasil a entrevista coletiva da Anatel com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre os detalhes do edital de licitação para a entrada do 5G no Brasil. Continue com a gente e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!